Os últimos 10 jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, vamos pegar aqui o que o Cruzeiro jogou, vocês lembram bem? Qual foi a estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro? Você lembra, João Paulo Big? Como é que é? Qual foi a estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro jogou... Cruzeiro contra o Corinthians. Fora de casa. Fora de casa. 2-1 pro Corinthians. Isso. Jogando bem ainda. Beleza. Aquele jogo de 2-1 pro Corinthians, lá na Arena Corinthians, destoa demais do que foi esses últimos jogos do Cruzeiro. Vamos pegar aí contra o Bahia e contra o Atlético Mineiro. Destoa demais? Falta de resultado positivo? O jeito de jogar daquele Cruzeiro lá naquela primeira rodada? Ou você acha que ainda não mudou muito não, né? Não, eu acho... O que destoou pra mim foi aquilo que eu comentei mais cedo sobre numa boa parte do segundo tempo contra o Bahia. No mais, foi... é o Cruzeiro controlando o jogo. O Cruzeiro teve um padrão durante 10 rodadas. Né? Contra o Corinthians, faltou agredir mais a defesa do Corinthians. Isso eu acho que ficou muito nítido na época, né? A gente falava. O Cruzeiro teve controle, o Cruzeiro tava com o jogo dominado, mas incomodou muito pouco a zaga do Corinthians, que não tava com, com essa segurança toda. Mas o padrão do Pepa é muito parecido, né, Bijão? Mas parece que cada jogo... 10 jogos aí. Falta alguma coisa. Um jogo falta malandragem, o outro jogo falta um pouco mais de equilíbrio, o outro jogo falta... igual esse último jogo aí, um pouco mais de vontade, né? Tanto que a gente bate na tecla da questão da parte intensiva. O quê? Intensidade. Travei a língua, velho. Intensidade. Famosa intensidade. Né? E tomara que não perca essas duas qualidades do... Cruzeiro, depois desse jogo com o Corinthians, ele pegou o Grêmio, ganhou de 1-0. Depois o Cruzeiro ganhou fora de casa, o Bragantino meteu 3-0. Ganhou do Santos por 2-1. E aí, tava no embalo, Cruzeiro jogando legal, no meio disso tudo aí teve a classificação na Copa do Brasil contra o Náutico. Trem bacana demais. Só que aqui vem um problema. Cruzeiro volta pro Mineirão, perde do Fluminense. Encara o Fluminense no seu melhor momento na temporada, porque depois daquele jogo Cruzeiro já caiu também. O Fluminense já não é mais o ontem o Cano fez gol ontem, depois de 7 jogos. Qual foi o último jogo que o Cano fez gol? Contra o Cruzeiro. Depois que o Cano fez o gol foi ontem contra o Goiás, que o Cano voltou a fazer gol. Olha só, hein? O Cano, 7 jogos sem fazer gol, hein, Big? 7 jogos, tá? Não é só aqui que também a gente tem esse problema de às vezes de um centroavante, porque acho que é só a exclusividade do Cruzeiro, não é? E aí, beleza, aí o Cruzeiro joga com o Fluminense, perdeu, mas depois volta para Independência, mete 4-0. Então, o time parecia que tinha dado aquela queda, não, peraí, mostrou poder de reação, meteu 4-0 ali, num clássico, podemos se considerar clássico regional. E aí, beleza. Aí vem Copa do Brasil no meio dessa história toda. Só que o Cruzeiro faz um baita de um jogo contra o Grêmio lá. Um empate que foi como esse com o Bahia. Poderia ter voltado com a vitória. Poderia. Porém, logo após, qual foi o próximo jogo? O Cuiabá. Então o Cruzeiro vinha naquela crescente, ó, começou perdendo, mas ele foi, deu um salto, subiu, ganhou 3 jogos em sequência. Aí ele perdeu um. Na hora que ele se perde esse um aí, ele fez um joguinho ali contra o Copa do Brasil. E ele vai e perde pro Cuiabá. Então ele tenta pegar um gráfico, ele faz isso aqui, ó. Aí cai, e faz um pouquinho assim, desce de novo. Depois faz o jogo contra o Grêmio, eliminado. Mas foi um bom jogo do Cruzeiro? Foi um baita jogo do Cruzeiro? Perdendo pro Grêmio? O Cruzeiro jogou bem. Pois é, não jogou tão mal assim, não. Mas foi, considerando o Mas resultado... Foi uma maravilha também, né? Eliminado. Mas o Cruzeiro, no desempenho, continuou mais ou menos daquilo que a gente tava vendo. Mas foi melhor contra o Cuiabá, não foi? Foi bem melhor. Compara, exatamente, nem ou seja, o compara. Cruzeiro dá aquele salto de novo. Eu falei Grêmio aqui, mas não é o Grêmio não, cara, é o Flamengo. Ah, não, é. O Cruzeiro melhor faz um ainda. primeiro tempo, mas o Cruzeiro faz um primeiro tempo contra o Flamengo, deixando o Flamengo dominar totalmente o Cruzeiro. Outro estilo. No segundo, aí já mudou, isso que eu tô querendo dizer, entendeu? O Cruzeiro foi diferente nesse jogo aí, porque o Cruzeiro fez um jogo muito ruim contra o Cuiabá, o Cruzeiro vai contra o Flamengo, ele joga só o segundo tempo. Primeiro tempo só deu o Flamengo dominou o Cruzeiro ali. O Cruzeiro ali deu oportunidade, né, pro Flamengo jogar. Segundo tempo, o Cruzeiro sufocou o Flamengo. Aí vem o próximo jogo, perde pro Grêmio, em casa, eliminado. Então, interfere a questão da Copa do Brasil, né? De uma eliminação e tudo isso interfere. Aí vai jogar um clássico. Perde um clássico também. Jogou melhor que o adversário? Jogou melhor que o adversário. Pegou um adversário covarde, né? Exato, mas isso que eu tô querendo dizer. Jogou melhor que o adversário. Covardão, contra o Grêmio covardão. E contra o Atlético, o Cruzeiro não teve queda de produção, assim, pela forma de jogar, não. Aí faz esse jogo agora contra o Bahia, que ficou nessa, que parece que é um equilíbrio. O jogo do Bahia parece que foi aquilo que a gente tava vendo do Cruzeiro do início,
e ao mesmo tempo as falhas desses últimos jogos do Cruzeiro, onde o Cruzeiro não conseguiu. Então o Cruzeiro vive essa transição, ainda que não encontrou aquela regularidade. E olha a posição da tabela do Cruzeiro. É justamente o meio de tabela, que é justamente isso que o Cruzeiro produziu nessas 10 rodadas. Isso que eu queria chegar nesse ponto. Ela tá dentro da... Jogou pra caralho no início, depois ficou aquele vai, não vai, depois não caiu e ficou nessa. Então mostra essa tabela aí, né? Esse é um dos fatores. Né? O Eduardo Otto tá aqui comentando, né? Tem mais gente comentando. Peço desculpa que aqui no chat do Cruzeiro é um pouco mais difícil falando, né, Vigião? Que não podemos deixar passar, né? O Pepa tinha um meio campo de Richard, Ramiro e Vital. De um momento aí já é outros fatores. Entendeu? Do momento pro outro ele não tem Richard, não tem Ramiro e perdeu o Vital durante 3 partidas. Mas também essa instabilidade não quer dizer também por questão das peças humanas, não? Não tem uma pra repor a altura? Não, mas aí é claro, a limitação do elenco. Mas justamente pelo fato de ter saído desses caras que mostra a limitação dele que a gente já sabia que tinha. Então, o time do Cruzeiro é aquele time onde ele chega num nível, ele encontra jogadores ideais, se esses ideais aí não der certo, o time cai. Matheus Vital, caiu produção. O Bruno Rodrigues não vinha fazendo gol como estava fazendo no início, então caiu produção. O Gilberto não faz gol. O Dourado também da mesma forma. Então, esses jogadores que a gente esperava que poderia dar um pouco mais, o Dourado até que não esperava não. O Gilberto, minha maior decepção até então no Cruzeiro. Porque eu esperava muito dele e não mostrou ainda aquilo que veio. Lucas Oliveira? Então, esses jogadores teve essas quedas aí. Mas o que a gente tem que observar é que são fatores. Esse fator que você disse, Big, da saída do Richard, da saída o Vital machucar e você perde o Ramiro, isso é fundamental. Porque o meio de campo é meio que o coração do time ali. Então não funcionou isso aí. Ele mudou. Aí ele teve que se reinventar. Só que eu não vi tanta queda assim, diretamente, do Cruzeiro, de nível técnico, Cruzeiro de jogar, forma de jogar. O Cruzeiro ainda continua jogando. Não, forma de jogar, não. O Cruzeiro continuou jogando. A grande questão também, que é outro fator que entra, a questão que a gente falou por várias vezes aqui. Fator casa. A gente abre a tabela do Cruzeiro, o Cruzeiro, infelizmente, é um dos piores mandantes do campeonato. E foi justamente quando o Cruzeiro saiu daquela sequência no Independência, foi pro Mineirão. Coincidência ou não? Não tô falando que a culpa foi ter ido pro Mineirão, perder do Fluminense, que talvez a gente perderia do Fluminense no Independência também. Pode ser. Pelo ser momento Fluminense ali. Pode ser, por aquele momento Fluminense, a gente perderia. Só tô querendo dizer que o fator campo, porque a gente jogou lá, a gente foi para dentro do Jacaré depois, que é onde que perde do Cuiabá, a gente joga lá no Uberlândia, perde pro Atlético lá. Então, esses fatores também entram em campo. Além desses que, para mim, são os principais. O fator campo não é o principal para mim, não. O fator campo é a questão do elemento humano, que o Cruzeiro ele é limitado. E também o fator campo tivesse feito o dever de casa, hein, Big? Como que ia estar a cabeça do jogador? Como é que ia estar a nossa cabeça aqui, cara? O Cruzeiro, conversa aqui seria outra, cara. Se tivesse... O Cruzeiro pegou uma sequência boa do Independência, que eu acho que se tivesse uma sequência lá, né? Talvez contra o Fluminense não, mas estaríamos uns 5, 6 pontos à frente aí. Cuiabá, lá no Independência, a vitória era nossa. Com certeza. A classificação na Copa do Brasil no Independência era nossa. Poderia ter acontecido. Eu acho que sim, que interferiu sim. O gramado atrapalhou o jogo do Cruzeiro. O gramado atrapalhou o jogo. O jogo contra o Covardão de Lourdes. Também, eu acho que seria diferente. Sendo no Independência, poderia ser o que aconteceu no começo do ano, que o Cruzeiro não vinha bem com o Pesolano, mas aquele dia ele fez um jogo bom, né, Vijão? E um detalhe, que é aquele da reposição das peças que você falou, Fabrício. Infelizmente, né, gosto dos dois. Sei que tem as limitações dele, mas infelizmente mesmo, o Felipe Machado e o Neto Moura, vamos falar ainda, porque esse é o elenco do Cruzeiro, eles não conseguiram fazer o que Richard e Ramiro estavam fazendo. Não, total. Porque vai jogar tudo no centroavante, que tá perdendo gol, e no Lucas Oliveira e no Rafael Cabral, que é a turma lá de trás, que perde lá na frente, entrega lá atrás, vamos dar um exemplo, né? Mas tem algumas coisas que acontecem também no todo, né? E talvez um desses detalhes, que não é tanto você foi bem detalhe. lembrado.